Olá pessoal, tudo bem? Me chamo George Oliveira e estamos mais uma vez aqui com um vídeo sobre um livro que foi lançado recentemente pelo pastor John Piper. E o livro é Coronavírus e Cristo. Primeiramente eu queria começar esse vídeo me solidarizando com todas as famílias que estão passando por sofrimento agora nesse momento. O tema, a gente vai conversar um pouquinho sobre o que o livro vai falar sobre essas questões do vírus, essa questão de sofrimento, mas eu queria dizer que a parte, né, do livro, eu quero me solidarizar com você, eu quero passar as minhas orações por você, por sua família, um momento delicado que estamos passando. Também aqueles que estão com dificuldades de emprego, aqueles que estão com dificuldades econômicas em toda essa situação que a gente está vivendo no mundo. Também me solidarizo com você e vamos clamar ao Senhor que a gente passe por essa situação o mais rápido possível, que a gente passe por ela aprendendo. O que eu queria compartilhar com vocês, eu achei interessante, foi o que o autor escreveu sobre esse tema, que é muito relevante para o momento que a gente está vivendo. Esse primeiro vídeo vai ser a parte 1, o Deus que reina sobre o coronavírus. Essa parte ela tem 5 capítulos, e aí a gente vai falar capítulo por capítulo. Não quero ser prolongado, quero dar um resumo. Você pode baixar gratuitamente, eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo para você. Você pode acessar esse material. Capítulo 1 é Venha para a Rocha. O John Piper começa falando e relatando sobre como ele teve a notícia do câncer. Ele foi diagnosticado com câncer e como isso como isso bateu com ele de frente a realidade do câncer e a realidade de quem Deus é para ele. Um dos próximos pontos que ele vai tratar é a rocha é sólida apenas para o porvir. Ele fala da realidade da eternidade, mas que também não é só na eternidade. Nós precisamos colocar os olhos na eternidade e confiar no momento que estamos agora. Então Deus ele tem suas mãos sobre o coronavírus, nada foge do seu controle e existe um propósito nisso. E ele vai trabalhar um pouquinho sobre isso no livro. E ele volta para a questão do câncer dele falando que não estou bem, mas me sinto bem. Quando as pessoas da igreja perguntavam para ele como ele estava se sentindo, né, depois que descobriram do câncer, ele dizia, eu me sinto bem. E ele começou a mudar a realidade. Mesmo a situação dele, ele não estando bem por causa do câncer, eu me sinto bem porque a realidade de Deus me cuidando, de Deus em mim, é maior do que essa circunstância que eu posso ver. Depois é se ele decidir, vamos fazer isso ou aquilo. Então Deus é que determina, né? Deus decide se nós viveremos ou morreremos. Deus decide porque Ele é a rocha que nós permanecemos. Então ele tem nas suas mãos toda a história. Ele que criou os céus e a terra, Ele é a causa de tudo isso. Nada escapa do seu poder. E nós respiramos por causa dele, Ele que nos sustenta, Ele que nos mantém. Então esse primeiro capítulo ele termina com um convite, venha para essa rocha, se abrigue nessa rocha, nesse lugar, onde mesmo as situações ao redor não são tão bonitas ou aquilo que nós esperamos, nós podemos confiar nele. Então o capítulo 2 é um sólido fundamento. E ele pega o início desse primeiro tópico, né, de sólido e doce, ele fala aquele texto de 1 Pedro 1, diz assim, a erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Ele diz que a nossa voz é como essa erva, só que a palavra de Deus é como um granito, ela permanece, ela é sólida e doce. Em Isaías, ele fala que ele é maravilhoso em conselho e grande sabedoria. O caminho de Deus é perfeito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Como você sabe que a Bíblia é a palavra de Deus? Como é que Deus se revela para as pessoas? Porque às vezes o argumento ideológico, o argumento racional, as pessoas não conseguem chegar a um conhecimento de Deus. Você vê pessoas intelectuais que estudam a Bíblia, vê os argumentos, mas não são convencidos, digamos assim. Muitas pessoas que estudaram a palavra de Deus, mas outros que estudaram a palavra de Deus, Deus se revela e eles passam a crer no Senhor. Uma criança de 8 anos no sul da África conhece o Senhor por causa da sua revelação especial. E aí nós vemos que a fé bíblica não é um salto no escuro. Ele diz que a fé salvadora na palavra de Deus é baseada em ver de verdade. Nós estávamos cegos e passamos a ver. E aí Deus coloca um molde com o formato de Deus em sua alma. Por quê? Ele fala da revelação natural. Nós vemos Deus, né, na criação. Os céus declaram a glória de Deus. Ele se revela na sua criação. Em Romanos 1 fala isso também. Mas ele fala do homem também. Assim também o Filho de Deus revela a glória de Deus. Então o Filho de Deus, Jesus Cristo, revela a glória de Deus. Então nós somos responsáveis por vê-lo e adorar. O apóstolo João diz, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E é essa glória que nós somos chamados a ver e sermos transformados por ela. Nessa seção da tecnologia versus provar,
ele lida com a questão do mel, por exemplo, que a ciência pode dizer as substâncias químicas do mel. Mesmo a pessoa não sendo cientista, ela pode ter a experiência com o mel, apenas provando. E é essa a ideia com Deus. Então, quando dizemos sim para essa rocha, né, aí está o nosso conforto. A Bíblia fala que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de toda. Então, ninguém pode consolar nossas almas nessa pandemia senão o Senhor. Só Ele que pode trazer conforto para a nossa alma, e é esse descanso onde nós vamos repousar que o autor está trazendo nesse capítulo. Esse é o capítulo 3, a rocha justa agora. Então nós vamos ver sobre 3 características de Deus: a sua bondade, a sua santidade e a sua justiça. No primeiro tópico, da dignidade transcendente e infinita, fala sobre a santidade dele, de como ele é separado. Então ele está acima de tudo, mas não solitário, que já fala sobre a sua trindade, sobre como ele não está solitário. Antes da criação, Deus já existia nessa comunidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a sua santidade ela está interligada à justiça, pois ele é santo, ele não aceita o pecado. Deus ele não tolera o pecado e ele não se mistura com o pecado, e ele vai julgar o pecado. Então a retidão está interligada com a sua bondade. Ele não aceita o pecado e ele é bom, porque ele continua bom, ele não aceita o que é mal, ele não aceita os malfeitores por causa da sua santidade. Mas o que isso tudo tem a ver com o coronavírus? Esse capítulo é uma preparação para o próximo, para já entrar no assunto do coronavírus, porque ele não quer ser ingênuo no sentido de que dizer que Deus é bom, mas ele não tem poder sobre o coronavírus. Não é nesse tipo. Ou ele tem poder sobre o coronavírus e não faz nada, então ele é mau, ele não se importa com as pessoas. Também não é esse o problema. Eu gravei um vídeo sobre esse problema do mal, que é o vídeo 3 do livro Inteligência Humilhada, de Jonas Madureira. Você pode conferir aqui também nos nossos vídeos do canal, que a gente discute um pouquinho mais delongado esse problema do mal, tá? A questão de antinomias e muito mais. Então vamos para o capítulo 4. Então, gente, nós vamos começar agora o capítulo 4, Soberano sobre tudo. Eu queria pedir para você, calma, tente acompanhar comigo, tá? Não feche o vídeo ainda, porque esse capítulo ele fala sobre a soberania de Deus. E não fique chateado com o John Piper. Vamos analisar o que a Bíblia está dizendo e vamos buscar uma compreensão mais abrangente do que significa essa soberania, até sobre o coronavírus. Então, o que Deus quer, ele faz. Ele já começa falando de que Deus ele é o Todo-Poderoso, que cuida do mundo, que dá ordem, que cria o mundo. Então, a soberania que podia parar a crise do coronavírus, ainda que não o faça, é a mesma soberania que sustenta a alma durante esse tempo. Saber disso faz toda a diferença. Nós precisamos confiar nele. Então, nós vemos o que ele quer, ele faz. Outra coisa, mesmo na soberania de Deus, mesmo trazendo juízo e castigo, ele não faz porque ele sente prazer em maltratar as pessoas. Em Lamentações 3, 32 e 33 fala assim: ainda que entristeça alguém, terá compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Ele nos entristece de fato, mas não de bom grado. Deus não se alegra disso, tá? Então ele faz o que ele quer, ele determina, ele faz tudo decididamente. Ele escolhe fazer tudo no mundo. Então Deus tem uma soberania universal no mundo. Ele diz que em Isaías 46 que não há outro como ele, que eu sou Deus, não há outro semelhante a mim. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé, e farei toda a minha vontade. Então ele está estabelecendo o chão, o fundamento dos princípios de que Deus é soberano sobre todas as coisas. Tá? Então, na sua palavra, ele fala, em Jeremias 1,12, ele fala: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Ele fala, Jó, quando reconhece sobre a grandeza dele, a soberania dele, diz assim: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Em Jó 42,2. Em Daniel 4,35 fala: todos os moradores da terra são por eles reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Em Salmo 135,6 fala: tudo quanto aprove ao Senhor, ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. O apóstolo Paulo resume assim, Efésios 1,11: ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, todas as coisas não são algumas coisas. A Bíblia está afirmando claramente, e conforme o conselho da sua vontade.
Muitas vezes nós não gostamos dessa realidade, mas pelos vários exemplos que a gente deu aqui, muitos outros que a gente vai ler ainda, ele está falando claramente que Deus é soberano sobre tudo. Deus não deixa de ser bom porque ele determina todas as coisas acontecem de acordo com a sua soberania, e ele não se torna frágil, ele só sabe do futuro e não pode fazer nada em relação a isso. Não. A Bíblia fala que ele fez um rei pagão se arrepender, a Bíblia fala que ele muda o curso de uma nação, muda o coração do homem, é o Espírito Santo, ou seja, a ação de Deus através do Espírito Santo que traz a conversão do homem. Todos os homens merecem a morte, mas Deus, por sua graça e sua misericórdia, age no coração do homem e dá a vida eterna para esse homem. Em Efésios 1, ele fala que antes nos predestinou, antes, né, da criação, ele nos predestinou para o reino do seu amor. Então nós vemos todos esses princípios bíblicos, né, sobre a grandeza de quem Deus é. Deus, ele age no mundo governa o vento em Lucas, raios em Jó, governa neve, sapos, piolhos, moscas, gafanhotos, cordonizes, vermes, peixes, pardais, gramas, plantas, fome, sol, portas da prisão, cegueira, surdez, paralisia, febre, toda doença. Planos de viagem ele muda, coração dos reis ele muda, nações ele transforma, assassinos em atos ele muda, e morte espiritual de Efésios 2 que eu falei agora. Então tudo isso tem textos que nós podemos estudar a partir deles, que foram ações de Deus no mundo. Então é muito importante que você pare um pouquinho, vá ler os textos, leia no capítulo 4, no final desse tópico da soberania universal, tem explicando cada texto desse, para que você possa ser convencido disso, né? Não sou eu que tenho que convencer você, é a palavra de Deus, é o que tem escrito nela. E aí ele, até sabendo desse assunto que é tenso, né, e gera bastante emoções, ele já dá esse tópico. Não é uma época para visões sentimentalistas de Deus. John Piper, então, ele afirma categoricamente que o coronavírus ele foi enviado por Deus. O porquê que nós não sabemos. Em Jó 1:22 fala: "Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor." Em Tiago capítulo 4, versículo 15, fala assim: "Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo." Nós precisamos entender que esse contexto de soberania de Deus, ele envolve o Antigo e o Novo Testamento. A Bíblia ela não se contradiz quanto a esse assunto. Não é que Deus era um Deus mau no Antigo Testamento, que matava os filisteus, que trouxe o dilúvio na terra, e agora é um Deus bom de graça que não julga a terra. Não. Então a gente vai, depois da segunda parte, vai tentar relacionar um pouco da realidade do coronavírus com alguns propósitos que Deus possa ter em relação à situação atual do mundo. Mas eu acredito que esse capítulo 4 é um dos mais tensos, porque as pessoas tendem a interpretar de forma que Deus ele deixa de ser bom e deixa de ser gracioso, porque ele é soberano sobre isso tudo. Mas essa não é a realidade bíblica, essa não é um fato bíblico, isso não é o que a Bíblia está querendo dizer, isso não faz parte do caráter de Deus. Deus ele sempre continua bom, e nós vamos continuar vendo sobre isso no próximo capítulo. Então, gente, nós estamos agora no capítulo 5, e nós saímos daquela parte que é um pouco dura do capítulo 4, difícil de guardar no nosso coração, nas nossas emoções, e a gente vem para a doçura do seu reinado. E ele começa falando que o destronamento de Deus não é uma boa notícia. Ele vai começar a trazer textos que falam sobre a sabedoria de Deus, a sua força, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, né? Ele quer que a sua multiforme sabedoria seja conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, de acordo com Efésios. Então, nada o surpreende, nada o confunde, nada muda o seu objetivo. Então, não tem como destroná-lo da sua soberania, do seu poder. Ninguém pode alcançar o Senhor. Como é que Deus assegurou todas as coisas para pecadores? Em Romanos 8:32 fala assim: "Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas?" Então, Deus não poupou Jesus para que, através da sua misericórdia, nos alcance graciosamente. Deus está orquestrando a história desse mundo com sua soberania e sua graça, para que o seu amor seja derramado nas pessoas, o seu amor seja derramado nos seus escolhidos. E ele fala que todas as coisas, inclusive o coronavírus. Então o texto do 35 ao 37 de Romanos 8 fala assim: "Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação,
angústia, fome, perseguição, nudez, perigo ou espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas as coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. É essa doçura do reinado de Deus que esse capítulo vem trazer. Somos mais do que vencedores, mas a realidade que ele está dizendo aqui é que nós somos entregues à morte todos os dias, como ovelhas ao matadouro. Então as tristezas, as situações difíceis, as calamidades desse mundo não podem nos separar do amor de Deus. Então, se estamos com a nossa fé firmada nessa rocha, nós não seremos abalados. Mesmo tudo, quando o mundo cai ao nosso redor, nós podemos confiar que o Senhor está, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o Satanás, ele intenta para o mal. A gente vê a história de José, os irmãos deles vendem como escravo, ele está lá e Deus, com a sua soberania e sua graça, trabalha na vida de José lá, aqueles 13 anos, ele se torna um governador, ele só está abaixo do faraó. E aí ele diz, quando ele se encontra com os irmãos de novo, diz assim: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus intentou para o bem. A Bíblia não diz que Deus tornou para o bem, a Bíblia diz que Deus intentou para o bem. Deus desejou essa situação para o bem. Então, Satanás queria acabar com José. Deus queria torná-lo governador. E para ele fazer isso, Deus, com a sua soberania, fez com que ele passasse por esses 13 anos de sofrimento. Então, nós não podemos entender lá na frente, nós não podemos entender a situação que nós estamos vivendo hoje. Mas nós sabemos que ele é um Deus gracioso, nós sabemos que é um Deus amoroso e que ele intentou para o bem na vida de José e ele intenta para o bem na vida dos seus filhos também. Assim como Jesus fala que nós valemos muito mais do que pardais, lá em Mateus 10, do 29 ao 31. Nós fomos amados e escolhidos por Deus para a sua glória, e Jesus fala que nós somos amados, nós somos escolhidos. E Jesus fala desse amor, dessa doçura e desse cuidado de Deus com a nossa vida. Um missionário chamado Henry Martin, que na Índia, ele morreu com 31 anos com uma doença, uma peste parecida com o coronavírus, e ele escreve um poema, ele fala assim: ao que parece o presente ano será mais perigoso do que qualquer outro que eu tenha visto, mas se eu viver para completar o Novo Testamento persa, minha vida depois disso será de menor importância. Mas seja a minha vida ou a morte, que Cristo seja magnificado em mim. Se ele tem um trabalho para eu fazer, não posso morrer. Então não é igual aquela música do Nani Azevedo, eu não morrerei enquanto não cumprir as promessas em mim. Aquela música não é bíblica, porque se você pegar Hebreus 11, ele fala que esses grandes heróis morreram sem ter alcançado a promessa. Mas não é sobre isso que a gente está falando. Eu não morrerei enquanto Deus tiver um plano soberano na minha vida para fazer aqui na terra. Enquanto Deus quiser a minha vida aqui, eu estarei vivo. Não importa o que aconteça, eu viverei. Mas enquanto ele não quiser, quando ele determinou que acabou a minha vida, eu não tenho mais o que falar sobre a imensurável grandeza dele e a minha pequenez. Então, nós somos chamados para viver para a glória dele em toda situação. Então, que nós possamos cumprir o trabalho que ele tem para nós aqui, completar a carreira e guardar fé. Nós acabamos agora a primeira parte do livro e eu convido você para o próximo vídeo para que a gente possa entender o que Deus está fazendo através do coronavírus na Terra hoje. Tá? Então, que Deus abençoe vocês. Espero vocês lá.